A genética é aplicada em várias etapas da produção de cerveja. Esse vídeo, porém, dará enfoque a processos ligados à levedura Saccharomyces cerevisiae. História da cerveja. Não se sabe ao certo quando a cerveja foi descoberta, mas o homem conhece o processo de fermentação há mais de 10.000 anos. A primeira prova arqueológica sobre a produção da cerveja é datada de 6.000 anos antes de Cristo, com o surgimento de uma forma primitiva da bebida, o pão líquido, chamado desse modo, pois, devido à fermentação, a massa tornou-se líquida. A denominação cervesia para a bebida foi criada pelos romanos em homenagem à deusa da agricultura Ceres. O sabor característico da cerveja foi introduzido na Idade Média, quando os gauleses passaram a fabricá-la com malte. Já os monges descobriram o lúpulo como conservante natural. A partir do século XIX, limpeza e higiene tornaram-se fundamentais dentro de uma cervejaria, graças à descoberta de micro-organismos que poderiam estar no ar, na água e nos equipamentos, por Louis Pasteur. Outro avanço importante foi o desenvolvimento da geração de frio artificialmente, permitindo que a cerveja fosse produzida em qualquer época do ano. No Brasil, a cerveja chegou somente em 1808, com a vinda da família real. Atualmente, evoluiu para uma ciência altamente desenvolvida, tendo suas bases em cervejeiros capacitados em diversas áreas, como engenharia, bioquímica e biotecnologia. O processo. Para melhor compreensão do processo, alguns conceitos precisam ser detalhados. Primeiramente, o mosto é a mistura do malte triturado com água a uma temperatura específica. Nesta fase, começa a ação de enzimas, principalmente da alfa-milase e da beta-milase, que transformam o açúcar em compostos fermentáveis e não fermentáveis. Leveduras são fungos que, por serem unicelulares, crescem e se multiplicam mais rapidamente. Cepas da levedura Saccharomyces cerevisiae são utilizadas na fermentação da cerveja. Por último, a fermentação é o processo no qual a levedura transforma a glicose no mosto em álcool etílico e dióxido de carbono, alcoolizando e carbonizando a cerveja ao mesmo tempo. A fabricação da cerveja em si inicia-se com o resfriamento e a transferência do mosto para um vasilhame de fermentação contendo a levedura. Como as concentrações de glicose são muito altas, essas moléculas entram por difusão no fungo e se quebram. Esse processo chama-se glicólise e ocorre em 10 etapas. Como produto final, tem-se um açúcar de 3 carbonos e um pouco de ATP. Este fornece energia para a multiplicação da levedura. O açúcar, por sua vez, é convertido pela levedura em dióxido de carbono e etanol, que é o álcool da cerveja. A fermentação pode ser dividida em 3 fases. A primeira fase é denominada de adaptativa e corresponde às primeiras horas da fermentação, quando a levedura se adapta ao meio. Já a segunda fase, a multiplicativa, é quando a levedura se multiplica, havendo uma grande produção de calor e gás carbônico. Esta fase depende do teor de açúcares, da temperatura do mosto e principalmente da aeração deste. A última fase é a fermentativa, que se inicia com o consumo total do oxigênio. É caracterizada pela produção de álcool, gás carbônico e calor, reduzindo o teor de açúcares. Tipos de cerveja. O sabor da cerveja é determinado pela matéria-prima, pelo tipo de processo e pela levedura utilizada, além dos compostos produzidos durante a fermentação e maturação, que exercem maior impacto nas características sensoriais da bebida. Há basicamente 2 tipos de cerveja. As do tipo Lager possuem baixa fermentação, com temperatura entre 7 e 15 graus Celsius, e período de maturação de 7 a 10 dias.
Devido às baixas temperaturas do processo, os sabores e aromas desse tipo são mais suaves. É o tipo mais consumido no Brasil. Já as do tipo Ali possuem alta fermentação, a temperatura de 18 a 22 graus Celsius, que é o processo mais primitivo de produção de cerveja, e maturam de 3 a 5 dias. Desse modo, seus sabores e aromas são mais encorpados e vigorosos. O emprego da genética na produção de cerveja. O desempenho das leveduras no processo de fermentação é influenciado por diversos fatores, como características genéticas, fisiologia celular, disponibilidade nutricional e condições fisiológicas. O aprimoramento genético, com técnicas de DNA, RNA recombinante, pode contribuir para a melhoria de tais fatores, sendo capaz de influenciar na qualidade e até no tipo de cerveja produzido. Para melhor entendimento, é necessário compreender conceitos importantes, entre eles engenharia genética e técnica de DNA-RNA recombinante. A engenharia genética corresponde ao uso de técnicas de DNA-RNA recombinante, a fim de se alterar o genótipo e o fenótipo de organismos. Os genes eucarióticos precisam ser clonados e sequenciados em hospedeiros bacterianos para serem, então, introduzidos em um eucariote. O gene transferido denomina-se transgene e o produto é um organismo transgênico. Ressalta-se que a maioria das técnicas utilizadas para engenharia genética foram desenvolvidas em leveduras. Já a técnica de DNA-RNA recombinante é uma modificação, fora das células vivas, de segmentos de DNA-RNA natural ou sintético, que possam se ligar covalentemente ao material genético de outro organismo vivo e, posteriormente, se multiplicar. Para levar o material genético de interesse para dentro da célula, é necessária a utilização de um vetor. Um vetor é uma molécula de DNA com replicação autônoma. O vetor tratado neste vídeo denomina-se plasmídio. Plasmídios são moléculas de DNA circular que têm existência independente na célula, não fazendo parte do genoma do organismo e se replicando independentemente. Existem principalmente em bactérias, mas também são observados em leveduras. Eles contêm um ou mais genes responsáveis por características úteis às células. No caso de plasmídios bacterianos inseridos em leveduras, deve ocorrer a integração daqueles junto ao material genético da levedura. A fim de internalizar na célula o vetor contendo o gene de interesse, utilizam-se algumas técnicas, sendo a transformação um desses métodos. Transformação é o processo de captação de DNA por organismos. Um dos métodos físicos de introdução de DNA em células chama-se eletroporação e consiste em um pulso elétrico curto e de alta voltagem aplicado nas células, criando poros na membrana plasmática. O DNA de interesse em suspensão entra por esses poros e mantém-se no interior das células. Como exemplo da utilização da técnica de DNA-RNA recombinante para o aprimoramento genético da Saccharomyces cerevisiae, há estudos que demonstram estratégias que possibilitam o uso das leveduras modificadas para garantir a esterilidade do meio fermentado e favorecer um melhor sabor da cerveja. Para isso, pode-se inserir plasmídios de toxinas assassinas por método de eletrotransformação para cepas cervejeiras. Após entrar na célula, os plasmídios dirigem-se ao núcleo e se recombinam com o genótipo da levedura. Tais organismos, então, passam a expressar a toxina assassina, encarregada de eliminar micro-organismos que alteram o gosto da cerveja.
Dessa mesma maneira e de outras formas, várias técnicas podem ser criadas e testadas futuramente para aprimorar a produção de cerveja.